Olá, meus queridos, muito boa noite. Como estão vocês aí ao redor do mundo? Aí, recebeu a mensagem que aí onde você está muito calor. Aqui está muito frio. Hoje foi inacreditável. Ah, Deixa eu ver aqui quanto que é. Aqui é Fahrenheit, né? Só vou ter ideias por rápido assim. Fahrenheit. -8. Olha só. -8 hoje de manhã. Ah, tá cada vez. Não está nevando ainda. Porque as nuvens ainda não estão molhadas, né? Mas vai chegar logo, logo. Meus amados, meus queridos, que a paz do Senhor nosso Jesus Cristo seja todos vocês. Seja muito bem-vindo ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré. Esse é o Senhor tem levantado para passar as mensagens dele ao redor do mundo. Então, aqui seja muito bem-vindo. E nós temos outra mensagem do Senhor. 645, o exército de Deus é muito maior do que o do inimigo. Estamos atrasados aí umas 4 mensagens, mas vai ser hoje, uma hoje e 2 amanhã. Nós vamos chegar bem perto onde essa irmã. Às vezes a irmã demora, quando solta direto uma atrás da outra, né? Pega a gente de surpresa. E aqui eu vou ler aqui aos novos, por favor. Então, quando você for nos mistérios de Deus, tá? Existe aqui história de amor de Jesus. E essa história de amor que é uma história de amor, é a história de amor do Senhor para a humanidade, está sendo registrado. E nós temos aqui, sabe, quando o Senhor rasga o coração dele e mostrou muita coisa íntima do Senhor em todos esses anos, tá? Então aqui está, você pode abrir aqui no seu tempo aí de um cafezinho, pão de queijo, né? E ler aí com mais tranquilidade, tá? Muito bem, então a nossa irmã aqui começa. Eu sou muito grato a você por ver todas essas coisas, mesmo em nossos sonhos. Aqui está a nossa irmã, bem, pelo menos aqueles que te seguem. Quando eu li isso aqui, fiquei até um pouco triste. Realmente, né, amados? Realmente há muitos que não conseguem entender a voz do Senhor, e tem outros que não querem ouvir a voz do Senhor, e tem vários tipos. Uma da coisa que dá consolo para nós é que o Senhor sabe, o Senhor olha o coração das pessoas. E o Senhor sabe, por exemplo, que a pessoa que não está andando com Ele, não quer andar com Ele, o Senhor sabe que quando Ele olha o coração dá para Ele ver tudo. Às vezes a pessoa não conhece Ele ainda. Já teve casos, houve muito crescimento meu nos últimos anos, por aí. Isso mostra as coisas, que 3 pessoas não queriam saber nada dele, foram contra ele, etc. E ele levou os 3 para o céu, e lá os 3 estão muito agradecidos pelo Senhor. Só o Senhor para olhar dentro de cada porta do coração da pessoa e ver realmente tem uma sementezinha lá. Só o Senhor para fazer isso, né? Mas aqui tem realmente aqueles que seguem, aqueles que não seguem, aqueles que ouvem, aqueles que não ouvem, etc. Mas tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A nós cabe não julgar ninguém. Ela fala, fui libertado de uma fortaleza inimigo hoje, uma que eu nem sabia totalmente que estava sobre mim. Né? Quem já não sentiu assim a carga quando os malignos deitam sobre nós, várias vezes, já me acordou ela também, e eu acho que muitos de vocês aí, né? Várias vezes o Senhor tira essa carga de nós e joga fora. Mas glória a Deus, nós temos um Deus tão amável nisso tudo, né? O trono do Deus cão, olha só, é isso mesmo que ela viu. O Senhor mostrou para ela as coisas do inferno, mostrou as coisas lá de baixo do inferno, e ela sempre pediu para o Senhor para ver, e o Senhor mostrou para ela. Isso aqui eu vou passar meio rápido, né? São 6 páginas, eu gosto de ler mais do que o Senhor falar. Mas aqui, tá, amados, quando você tiver seu tempo, ela fala que eu vi uma sala de trono abaixo da terra, em um tipo de portal do Egito, e aqui ela entra falando sobre o que ela viu lá.
ela viu os anjos do Senhor tomando conta desses, não tomando conta, mas vigiando esses demônios, para que eles fazem a vontade de Deus, tá? Que eles fazem as vontades de Deus, e várias ordens foram dadas a eles, que eles vão fazer na terra. Amados, se o Senhor liberar esses demônios, olha só, e eles vão ser liberados na grande tribulação. É realmente muito, muito triste quem ficar aqui para a grande tribulação, porque esses malignos vão ser libertados. E ela viu até os príncipes, dos chefes do mal, e ela viu um que mandava em todo mundo, que tinha uma cara de cachorro. Olha só, a cara de cachorro, com focinho, dentes ferozes, era um outro maligno, dono de muitas, muitas coisas. Ouro amarelo e preto, etc, etc. O Senhor vai falar sobre isso aqui. Eles estavam no portão e no portão lá, junto com esses malignos, estava Miguel, o nosso arcanjo Miguel, que tomando conta desses, controlando esses malignos, e eles não puderam entrar na terra por um tempo. Parece que o espírito deles entram. Vai ser interessante que o Senhor falar sobre isso aqui, sobre o inimigo. E o inimigo queria negociar com Miguel para que eles pudessem sair desse lugar. E Miguel falou, não vai sair agora, ponto final, é do jeito que o Senhor quer. E eles estão lá, mas o espírito deles saíam. E esses demônios seriam enviados para as várias regiões. Então aqui está, esses deveriam viajar à terra, o espírito deles em um estado espiritual e não em um estado físico, né? Ele se reuniu 6 príncipes, além disso, e concordou em se espalhar pelas nações com 3 príncipes que já estavam sobre a terra. O que veio a seguir foi bastante assustador. Muitos desses príncipes também tinham esposas perversas e pareciam assustadoras. Olha só, realmente esse grande império maligno debaixo da terra. Miguel então deu a eles decretos aos quais eles deveriam aderir. Quer dizer, todo esse império maligno está sujeito ao nosso Deus. Glória a Deus, né? Essas condições eram obrigatórias antes de cada príncipe do submundo ser libertado. Então ele viu muitos milhões de anjos do Senhor designados para a área. Quer dizer, muitos foram chamados, simplesmente havia muitos para contar. Os anjos de Deus estavam lá para garantir que os decretos de Deus fossem obedecidos. É claro, né, amados? Os malignos jamais seguiriam nada, alguma lei, eles seguem o que eles querem, né? Então os anjos andam com ele para ter certeza, para eles ficar na linha. Ela viu então esse príncipe cachorro, chefe, na sala escura do trono. Ele não tinha permissão para sair fisicamente. No entanto, seu espírito, o espírito de sua esposa e dos outros, juntamente com suas esposas, ele tinha 6 ao todo, saíram para encontrar os vasos terrestres designados. Então eu vi os arcanjos de Deus se reunirem e designarem vários exércitos sobre esses espíritos extremamente malignos. Extremamente malignos. Imagina só. Enquanto seus corpos permaneceram abaixo do solo, seus espíritos foram capazes de se transformar em humanos. Seus espíritos foram capazes de se transformar em humanos. Então eu vi esse príncipe canino e sua esposa permanecerem fisicamente onde estavam, como guardiões da passagem do portal. No entanto, seus espíritos e seus exércitos foram capazes de sair em sua região designada para causar grandes conflitos, amarguras, guerras e fome. Aqui está realmente esse mundo espiritual maligno com essa raça, e glória a Deus, aleluia, o Senhor, eles estão todos controlados, mas eu acho que eles vão ser liberados. Eu acho que o Senhor vai tocar no assunto aqui, na grande tribulação, e como a nossa irmã já falou, o véu vai ser levantado da face do homem, e o homem vai ver todos eles, e o coração vai derreter, né? Vão procurar a morte e não achar.
Eu vi essa entidade enviar exércitos para destruir eleições justas. Olha só, usando medidas desequilibradas. Esse príncipe canino estava de alguma forma supervisionando isso. No entanto, deve-se enfatizar que esse príncipe não era onipresente. Ele não era. Ele foi capaz de fazer isso simplesmente porque o governante dos principados protestados e processos, à medida que esses príncipes se espalharam pela terra, o mesmo aconteceu com um enorme exército angelical de Deus. Eles se espalharam pela terra. Os exércitos do Senhor. Sempre que uma dessas entidades malignas se posicionava ou saía dos perímetros que Miguel havia estabelecido por ordem de Deus, elas automaticamente se tornavam mais fracas em suas habilidades e incapazes de realizar seus planos. Os anjos de Deus dobravam facilmente de tamanho em relação aos anjos do inimigo e efetivamente impediam seus planos perversos. Glória a Deus, Pai, por isso. Muito obrigado. E o sonho aqui acaba e foi muito assustador. Então, aos novos aqui, o Senhor fala, Erim, suba. Então, aos novos aqui, quando ele começa a ter uma interação com a nossa irmã Erim, começa a conversar com a nossa irmã Erim. Assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui, eu estou com você, eu também estou dentro de você e eu ando ao seu lado em tudo que você faz. Olha só, isso aqui é a grande diferença entre você hoje em dia e os apóstolos daquela época. O Senhor andava com ele, mas hoje o Senhor não só anda com você, mas ele vive dentro de você. Faz a diferença do mundo, amados. Agora você recebe esse sonho para entender os poderes das trevas e a magnitude do que está em jogo aqui. Estes são os governantes das trevas, governantes que um dia chegarão à plenitude do poder na terra. Então aqui está. Um dia eles vão ser liberados, eu acredito que na grande tribulação, e eles vão chegar à plenitude do poder na terra. No momento eles estão limitados, mas seu mal aumentou. Ficar muito, muito triste, mas recebam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, receba Ele, adore Ele, para você ter um futuro com Ele. Não para ter medo, né? Não porque tem medo, porque se é por medo que você entra no reino, o Senhor mostrava isso claramente à vista de todos, né? Ele não quer que você vá a Ele porque você está morrendo de medo do inimigo. Não é isso, ó, né? Mas você reconhece que Ele veio aqui, Ele morreu por você, Ele entregou tudo por você, Ele morreu aquela morte horrível, sendo Ele totalmente inocente por você. Só compreender essas coisas, tá? Compreender essas coisas, que Ele amou você primeiro, Ele te escolheu primeiro. Então não há, mas não há o que pensar, no sentido, será que o Senhor vai me receber? Será que eu sou digno do Senhor? Será que eu tenho muito pecado? O que mais que eu já ouvi falando para mim? Será que o Senhor vai conversar? É claro, amados, Ele deu sua vida por você. Todos os seus pecados, todas as suas coisas serão apagadas no sangue de Jesus. Tudo, 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 tudo. Ele só quer o seu coração, o resto Ele faz. Não se preocupem, amados. Ele entregou tudo, tudo por você. O convite ao convite para o ser humano já foi enviado. Já foi enviado, você só tem que aceitar e ir para Ele, só isso. Não precisa passar por nada dessas coisas, nem você, nem sua família, nada dessas coisas que está vindo aí, que vai ser totalmente horrível. Não porque, novamente, como eu falei aqui, não porque você está com medo, e etc, 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 mas que o Senhor veio aqui para que isso não aconteça com você e sua família, porque Ele te ama, Ele te criou. Continuando aqui, o Senhor fala, lembre-se disso, Miguel e seu exército não compartilharam os planos que têm com os outros, conforme dirigidos por Deus para a sua glória e propósito. Lembre-se também, eu tenho as chaves da morte e do Hades, eu tenho a palavra final, diz o Senhor.
Embora o inimigo não goste de você, ele realmente me odeia. O inimigo odeia qualquer um cujo coração é dedicado a Deus. Isso é porque eu sou o seu Salvador. Glória a Deus, né? O Senhor conversa dessa forma. E ela aqui fala, quando o véu for levantado, tudo será visível. Aqui está, vai ser muito, muito triste mesmo. Na grande tribulação, todo mundo vai ver esse. Aqui, todo mundo que estiver nessa grande tribulação aqui, vai ver esses malignos, né? O Senhor falaria, não se preocupe, a minha noiva estará comigo, e nada tocará os meus eleitos. O que você está experimentando ao seu redor agora é o aumento do mal, diz o Senhor. Eles estão aqui para reunir aquelas almas que não voltaram para Deus e são filhos da perdição. Refiro-me aos que estão espiritualmente mortos. Olha como é triste ler isso, amados. O Senhor menciona aqui, espiritualmente mortos. Eles não querem ouvir o Senhor. Nossa irmã pede, por favor, salvar o Senhor fala, a minha palavra é clara, embora eu tenha o poder sobre a vida e a morte. Aqueles que rejeitam os meus chamados, repetidamente, aqui está, estão espiritualmente mortos para mim. Novamente, né, você pode ler isso aqui, se você ainda não tem essa intimidade com o Senhor, você fala, o Senhor deve ter chamado 2 ou 3 vezes e a pessoa não ouviu. Não é assim não, tá, amados? Você pensa isso Deus, você não é Senhor. Ele criou a alma de todo mundo, ó. Isso aqui é um chamado da vida da pessoa, tá? Desde o tempo que ela saiu, ela nasceu. Desde o tempo que ela nasceu, o Senhor vem chamando, né? Esse é o Senhor, é o amor que Ele tem pela criação dele. E a pessoa vem negando. E Ele já falou aqui no final de tempos, há muitos filhos dele que simplesmente não querem ouvir Ele, são bem teimosos, não querem ouvir. Mas o Senhor sabe aqueles que estão espiritualmente mortos e o que não estão. Só o Senhor sabe. O ser humano não sabe. Infelizmente, nós pensamos que sabemos, daí começa o julgamento, né? Continuando, o Senhor fala, eles não são filhos de Deus? Então, realmente, tá, mas o Senhor já falou com esse assunto todas as vezes, que há realmente os filhos da perdição? Realmente, tá? Há aqueles que não são de Deus. E novamente, tá? Novamente, isso aqui o homem não sabe, tá? O homem não sabe. Mas o Senhor sabe. E esses príncipes do mal estão recrutando para o seu exército. Aqui está o maligno. Parece aqui que eles sabem, porque eles estão recrutando essas pessoas rebeldes ao Senhor para o exército deles. No entanto, e mais importante, eles estão aqui para destruir e conquistar os filhos de Deus. Eles odeiam os meus filhos, além da razão, e têm uma raiva tão feroz que não tem lugar no reino da paz e justiça de Deus. Um ódio que ninguém consegue entender, eles têm para os filhos de Deus. A nossa irmã fala, Arém, Senhor, porque não elimina eles em um instante. O Senhor falou, Arém, embora eu te ame profundamente, eu estou feliz por você não estar no controle disso. Não põe o Senhor não põe nenhum homem em controle de nada, só vai dar bagunça. O Senhor continua. Tem havido um grande plano de Deus desde o início, e nenhum esquema do homem ou plano do inferno prevalecerá contra mim. Então aqui está. Aqui o Senhor mostra aquilo que eu acabei de falar. Ele rasga o coração e mostra a você essas coisas, não é que ele vem, tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes e deixa a mão de você. Olha só, desde o início, o Senhor é tremendamente paciente com cada um. Agora, por que você teve esse sonho? É simplesmente porque você sempre se perguntou sobre esses príncipes e principados nas regiões que vive, pois cada área tem seu próprio senso de desafios e problemas. Quer dizer, isso é uma coisa que nossa irmã estava interessada em saber, quem são os príncipes e principados da região dela. Você viu aumentos nas atividades demoníacas? As pessoas ficaram mais frias
e agora tem muito pouco fruto positivo em exibição. Quando Satanás caiu como raio, ele caiu sobre o Egito, olha só, ele então agora fala, a Bíblia fala, na Bíblia ele viu Satanás caindo, agora ele fala aqui que ele caiu sobre o Egito. Este foi o principal rei do mal e ainda é hoje. Em seu reino ele controla príncipes e seus parceiros, bem como demônios e espíritos comuns. Você é incapaz de vê-los a menos que eles se manifestem em vasos voluntários, sujeito ao pecado. E aqui eles se manifestam nas pessoas que o Senhor vai falar aqui, né? Aí você vê que muitas vezes somos atacados por pessoas que parecem ser nossos amigos, nossos colegas, pessoas, etc, 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 porque eles são facilmente controlados por esses malignos. E ela fala, existe um comportamento comum entre eles, ciúme, cobiça, fofoca, luxúria, desejos sexuais desviantes e rebelião geral. O Senhor fala, lembre-se de que os demônios precisam possuir, eles precisam de um corpo. Se não possuem, são mais como espíritos, eles gostam de anfitriões, pois têm domínio sobre uma casa, olha só. Continuando, o Senhor fala, eles têm um templo na qual se armam contra os outros. Certos pecados podem até aumentar os ocupantes do templo em que vive. Ele está falando isso aqui de uma pessoa, né? Os espíritos malignos vagam e se infligem por falta de um hospedeiro. Existem vários graus de cada um. Então, os malignos precisam de um corpo para entrar, né? E esse corpo são justamente esses que fazem essas coisas que não são frutos do Espírito. O Senhor continua, lembre-se também de que eles têm origem no céu e ainda permanecem organizados em nível de importância. Ainda assim, nunca esqueça que o exército do céu é muito maior em massa de poder e número, força, poder e número. O Senhor continua, fica tranquilo, sabendo que o meu reino está sobre você e tem uma longa história com esses príncipes, principados e propriedade. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Eu pareço nervoso com tudo isso? Eu sou nervoso com isso. Ela rindo, não, Senhor, de jeito nenhum, você me traz consolo, seu comportamento é calmo. Eu falo, bom, então entenda isso, você é meu vaso, eu vou enchê-la com água viva, o meu poder e glória fluirão através de você livremente, porque eu estou dentro de você, glória a Deus, há apenas um de mim necessário, eu somente. Eu só preciso dele, amados. Legiões habitam em vasos dispostos, propensos a pecar, enquanto o mal de todos os tipos flui através de seus espaços vagos. Essas legiões de malignos, então, precisam, então, dessas pessoas, né, que estão propensas a pecar, né? No entanto, você é aquele que eu tenho chamado, não farão. Entretanto, você e aqueles, que eu tenho chamado, não farão parte deles. Eu serei aquele que ocupará cada um de vocês, e vocês não terão medo do inimigo. Domínio do inimigo, glória a Deus. Alegre-se, pois, eu estou no controle de tudo que você vê. Muitas dessas figuras públicas estão caindo. Aqui também já teve, falei, já estão atrás do presidente aqui de tanta... Até tráfico de humanos, o cara faz, é incrível mesmo. Eu vejo de antemão o mal que está planejado. Ele continua, o Senhor. Eu sei, o mal não vence. Ainda não comecei a mostrar que ainda sou Deus e eu estou aqui para salvar os perdidos. Em breve haverá uma onda de reavivamento ou avivamento aí no Brasil, varrendo a terra, diferente de tudo que o mundo já conheceu. Essa será uma onda diferente de qualquer outra. Alegre-se, diz o Senhor, e ore porque eu sou Deus do impossível. Eu não tardarei em fazer o bem, eu te amo e eu estou com você. Aqui ela fala, Pai, eu te amo também, bem como também o nosso site e suas famílias, por favor, cuide de nós, Pardal.
o site dela, para aqueles que já estão aqui, ela chama o site dela de Ninho e Pardais São Secretário, é o site dela. E o Senhor fala, esta é uma boa oração, eu vou, mesmo que os problemas apareçam ou se manifestem, não se preocupe, diz o Senhor, pois eu livrarei você e aqueles a quem chamei de todas essas aflições. Grande será a sua felicidade e alegria. Agora aproveite este lindo dia que fiz para você. Glória a Deus, aleluia. Aqui acaba a mensagem do Senhor. Agradeço, Pai, pela mensagem e que seja para o teu propósito somente e para a tua glória e que eu peço santificação da mensagem para os seus propósitos somente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. A gente fica aqui até a próxima e Deus abençoe você, a sua família. A gente fica até a próxima e glória a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Volte a eles, amados. Volte a Ele. Ele já está quase aqui. Aliás, Ele está aqui. Está prestes a se manifestar. Em nome de Jesus, até a próxima, então. Tchau, tchau.